Bom, e agora vamos falar sobre fundos de investimentos com o nosso especialista Eduardo Tavares. Fala, Matheus, bom dia. Como é que você Bom tá? Tudo dia, certo? tudo certo? Beleza, cara. Prazer estar de volta aqui no nosso call semanal. E hoje, para variar um pouquinho, eu vou falar de um fundo de investimento. Olha só que legal. Então eu vou pedir para o pessoal aí compartilhar a minha apresentação. Matheus, é o seguinte, hoje eu vou falar de um fundo muito legalzinho, porque o Felipe falou aí, o Garran falou dos retornos mais interessantes da renda variável. Eu concordo com ele, afinal você está assumindo aí mais risco, né? Então a chance de um retorno maior também é bem maior. Mas tem alguns momentos, obviamente, em que se aplica ali você colocar seu dinheiro na renda fixa. E hoje eu queria falar de um fundo de investimento que é o BTG Tesouro Selic Simples, fundo de investimento em renda fixa. Por que eu quero falar dele hoje, Matheus? Porque ele é um fundo renda fixa com taxa zero. Olha só, taxa zero, mano. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos lá. Primeiro, ele é um fundo renda fixa. Então, nesse fundo aqui, na carteira dele, o gestor vai colocar a grana em títulos de renda fixa, certo? No caso, deixa eu pegar meu apontador aqui para vocês verem. Olha só, ele tem esse sobrenome aqui, simples, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 95% do que tem na carteira do fundo, 95% do patrimônio líquido do fundo, tem que estar aplicado em título público ou título privado, mas que tem um risco equivalente a de um título público, portanto um risco bem baixo, né? Um risco de crédito aí muito baixo e que oscila pouco também. Beleza. Então, ele é um fundo renda fixa, portanto, o que você pode esperar dele? Que ele vá ter um desempenho ali condizente com a aplicação de renda fixa. O retorno vai ser menor do que da renda variável, mas o risco que você vai correr também vai ser bem menor. Legal. Então, tá aqui a explicação, né? Eu sempre esqueço de passar o slide, eu vou falando aqui e me empolgando. Então, 95% da carteira tem que estar aplicada desse jeito aqui, certo? Beleza. Esse fundo aqui, ele é taxa zero porque ele é isento de taxa de administração e taxa de performance. A taxa de performance, ela aparece em fundos que querem ganhar de um índice de referência. Então, o Garran falou aí do Ibovespa, por exemplo, né? Então, você tem um fundo de ações que o objetivo daquele fundo é ganhar da rentabilidade do Ibovespa, aí ele vai te cobrar, você investidor, ele vai te cobrar uma taxa de performance toda vez que ele ganhar do Ibovespa, vai cobrar um percentual em cima do que ele ganhou do Ibovespa. Esse fundo aqui não tem isso, não tem taxa de performance, ele não quer ganhar de nenhum índice de referência e ele é isento de taxa de administração. Isso é interessante porque isso não é comum na indústria, né? Na média ali, os fundos de renda fixa têm 0,5%, 0,3% de taxa ao ano. É o que você vai pagar pelos serviços do gestor ali, né? Esse aqui é isento de taxa de administração. O que é essa taxa, né? É uma taxa que o fundo cobre, que o fundo cobra para cobrir as despesas, né? Um fundo tem despesa, o fundo tem que gastar com salários, tem que gastar com a estrutura, com a infraestrutura para existir, né? Então isso custa dinheiro, logo, para ele prestar esse serviço para o investidor, ele tem que cobrar uma taxinha de administração ali anual. Esse fundo aqui, ele é isento de taxa. Por que eu tô dando tanta ênfase para isso? Primeiro, porque não é muito comum, tem acho que hoje em dia uns 5 ou 6 fundos de renda fixa que não cobram taxa, e aí a gente pode falar mais, né? Não vou falar sobre esses outros fundos aqui, mas obviamente você pode ter contato com a gente, você que está assistindo o nosso call aqui, entrando lá no site da iPlan, fazendo lá a sua análise de perfil de investidor, né? E aí você vai ser direcionado para uma mentoria com a gente, e aí a gente pode falar mais desses outros fundos, né? Aqui eu peguei um exemplo, tá? Então, não cobra taxa de administração. Por que é legal isso? Porque esse fundo se torna uma opção bacana para você colocar sua reserva de emergência. Né? Então, reserva de emergência ou reserva de oportunidade, eu vou explicar melhor mais para o final aqui. Por quê? Porque a taxa de administração, ela vai incidir ali, né, periodicamente, ela é expressa ao ano, mas ela é provisionada, ou seja, aquilo vai ser descontado de você em base diária. E vai tirando um pouquinho ali do seu patrimônio como forma de pagamento dessa taxa. Ou seja, toda vez que a taxa de administração incide sobre o patrimônio do investidor,
o juro que incidiria ali sobre aquele patrimônio vai incidir de fato, mas só que sempre sobre uma base que vai ficando um pouquinho menor. Então tem um impacto de rentabilidade no longo prazo. Esse fundo aqui, por não ter uma taxa de administração, não vai ter esse efeito. Claro que quando um fundo dá para o investidor uma rentabilidade boa, né? Fundo de renda variável, fundo de ações, um fundo multimercado, rentabilidade maior, esse efeito da taxa de administração tende a ser menos impactante. Agora, quando a gente fala num fundo de renda fixa, que a rentabilidade já não é uma maravilha, se houver taxa de administração, fica ainda menos atrativo. Então, o pessoal zera a taxa para esse tipo de fundo aqui. Isso tem a ver com estratégias comerciais e tudo mais, mas o investidor pode aproveitar esse fato. Antes de eu falar mais especificamente sobre para que aplicar nesse fundo, com qual objetivo, deixa eu só mostrar o que tem de desempenho do fundo. Eu peguei aqui um gráfico de desempenho desde aqui mais ou menos do primeiro semestre de 2018. Então, a curva laranjinha aqui é o desempenho do CDI e a curva azulzinha é o desempenho do fundo. Então você vê que esse é um fundo que acompanha o CDI, né? CDI é a principal referência de remuneração da renda fixa, né? A principal referência de rentabilidade de renda fixa. Vai acompanhar muito de perto ali a taxa Selic, né? Então você vê que ele acompanha bastante aqui o desempenho do CDI. Então, se você investe num fundo desse, você vai ganhar mais ou menos aí o CDI. Agora deixa eu chamar a sua atenção rapidinho para isso aqui, olha só. Não sei se ficou tão gritante assim na sua cara aí, você que está assistindo, mas olha que está acontecendo um descolamento aqui, olha só. O fundo, em setembro de 2020, deu essa afastada um pouco do desempenho do CDI. Aí você me pergunta, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse fundo aqui começou a ter alguns episódios de taxa negativa, de rentabilidade negativa. Foi caindo ali o investimento. Aí você fala, poxa vida, mas isso pode acontecer com renda fixa, né? E aí eu te respondo que pode acontecer, não é comum que aconteça, principalmente num fundo desse tipo, que é bem conservador, não é comum que aconteça. Mas aqui, ó, aconteceu. Por que eu tô mostrando isso? Para te desincentivar a investir nesse fundo? Não. Mas para que o investidor fique ciente que qualquer tipo de aplicação está sujeita a risco, né? Se você pensar na aplicação mais sem vergonha da face da Terra, que na minha opinião é a poupança. Tadinha, poupança apanha mais que, né? Enfim, lutador de UFC. Mas a poupança rende pouco, é uma aplicação ali que hoje perde para a inflação, hoje perde do CDI, né? Então é sem vergonha. Mas mesmo a aplicação mais conservadora, a poupança, ela também está sujeita a risco. No caso da poupança, a risco de crédito, né? Porque se o banco em que você está depositando seu dinheiro ali na poupança quebra, vai à falência, bom, você tem um risco de não receber. A poupança tem ali a garantia do fundo garantidor de crédito, mas dependendo de quanto você tiver, se tiver acima de 250 mil reais na poupança, o que passar de 250 mil você pode perder. Então tem risco sempre vai ter. E aqui não é diferente, o investidor precisa saber onde ele está entrando. Nesse caso específico, o que aconteceu? Olha só. Essa aqui é a composição da carteira desse fundo em junho de 2021. Né? Então, você vê que os principais papéis eram, você tem aqui 33% de NTNB. NTNB é um título público atrelado à inflação, né? Paga uma taxa pré-fixada mais a variação na inflação. E, em segundo lugar, a maior parte aqui, na verdade, em segundo não, em primeiro lugar, né? Porque compõe a maior parte aqui da carteira do fundo. Tá tudo em Tesouro Selic, LFT. É um título que paga Selic, é um título super conservador, é considerado o título mais seguro, o título público mais seguro, porque ele oscila pouquíssimo ou não oscila nada. Beleza. Esqueci de mudar o título aqui em cima. O que aconteceu? Quando a gente chegou aqui em setembro de 2020, teve um episódio que fez com que acontecesse esse descolamento aqui. O que aconteceu? No dia 10 de setembro de 2020, o Tesouro Nacional, ele fez um mega leilão. Ele vendeu, ele colocou no mercado, ele ofereceu para o mercado uma quantidade incomum de títulos públicos, né, pré-fixados. Ele vendeu mais ou menos 45 milhões de títulos para o mercado.
Não é comum esse volume, foi um leilão ali, como há muitos anos, talvez décadas, não se via um leilão tão grande. E aí o que aconteceu? O que estava acontecendo nessa época? O mercado estava olhando com uma certa desconfiança para a capacidade do governo pagar suas contas. Por quê? Pandemia, está arrecadando menos, né? Um monte de comércio fechado, atividade econômica num nível mais baixo, governo arrecadando menos. Ao mesmo tempo, gastando muito mais, gastando com auxílio e tudo mais, né? O mercado já estava cético. Pô, será que o governo vai conseguir honrar os seus compromissos financeiros? Quando o governo botou 45 milhões de títulos no mercado, o mercado olhou e falou: tá aqui a comprovação, eles estão precisando de dinheiro, né? Botaram 45 milhões de títulos no mercado, estão querendo grana. Então, tá aqui a confirmação de que talvez a saúde financeira do governo não esteja nos melhores momentos aí. O que aconteceu? Aumentou muito a percepção de risco do mercado, e aí, o que acontece? Quando aumenta a percepção de risco do mercado, o que o mercado vai querer? Ele vai querer uma remuneração um pouquinho melhor para entrar num título público. No Tesouro Selic, o Tesouro Selic ele tem momentos em que ele acaba pagando um pouquinho a mais de taxa, né? Então, Selic mais 0, alguma coisinha de juros a mais, né? Dependendo das condições de mercado. Esse juro a mais, esse pouquinho a mais, aumentou um pouco nesse momento. Por quê? Por causa da percepção de risco. O mercado olhou e falou, tá mais arriscado, o governo pode não ter dinheiro para honrar as suas dívidas, eu vou querer Selic e mais um pouquinho. E esse mais um pouquinho aumentou em relação ao que era antes desse momento aí. O que acontece é que se a exigência do investidor por taxa aumentou, você que já tem esse título vai acabar vendo uma desvalorização dele. Por quê? Porque se o investidor for entrar no mercado naquele dia, ele vai conseguir uma taxa melhor do que a sua, que já tem esse título. Logo, o seu título passa a valer um pouquinho menos, né? Não é muito brusca a oscilação, mas aconteceu. Então, o fundo deu essa descoladinha aqui do CDI, né? Não foi nada, não é nenhum absurdo, não foi nada, uma perda assim que representasse um perigo para a carteira do investidor, mas aconteceu, galera ficou insegura, investidor ali desesperado, e foi esse o episódio, então. A gente ainda não chegou no momento de convergência de novo, né? Mas acredito que no médio, longo prazo, isso deve voltar, né? Natural, à medida que a percepção for melhorando. Mas só para ficar claro que, ainda que você vá para o investimento mais seguro considerado, né? A taxa Selic ali, Tesouro Selic, ainda assim pode acontecer algum solavancozinho, mas você não precisa ficar com medo, porque o negócio tende a voltar, né? E é uma aplicação ainda muito segura, apesar desse episódio. Só mostrando aqui, né, o que aconteceu. Essa figura aqui representa a carteira atual, né? Junho de 2021. Essa aqui eu esqueci de mudar o cabeçalho aqui, mas isso aqui estava em setembro de 2020. Aqui, intermediário, né? Outubro de 2020, não é junho de 21. E aqui é como está hoje, olha só, mudou, né? O que antes era a maioria Tesouro Selic, hoje é a maioria LTN, título pré-fixado. Claro que isso tem a ver com ter mudado um pouco da percepção do mercado com relação à taxa de juros, né? Não vou entrar nisso que o Martins já explicou na primeira parte aqui da nossa live, mas o fundo já fez ajuste na carteira para se expor menos ao Tesouro Selic e um pouquinho mais a título pré-fixado. Isso só como curiosidade. Então, falando agora dos objetivos, né? É um fundo que é ideal para você compor a sua reserva de emergência, né, ou reserva de oportunidade. O que acontece? O que é a reserva de emergência, né? Definição aqui. É uma cobertura que você vai ter de mais ou menos 3 a 12 meses dos seus gastos mensais, de acordo com quão previsível for o seu salário, a sua entrada de renda, né? Então, se você é, por exemplo, um funcionário público, a sua reserva pode ser um pouquinho menor, 3 a 6 meses. Se você é um empreendedor, principalmente no início do seu empreendimento, ou seja, num mês entra 20 mil, no outro mês entra R$800, a sua reserva tem que ser maior, né? De preferência aí perto de 1 ano de gastos fixos mensais, para que você possa fazer frente a justamente emergências, né? Segunda coisa, o fundo tem que ter alta liquidez. Esse fundo que a gente está mostrando, o BTG Tesouro Selic, ele tem o resgate em D mais 0. O que isso quer dizer? Quando você pede o resgate,
ele cai na sua conta, o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia. Muito importante, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma reserva de emergência. Então, digamos que aconteça alguma coisa que você precisa honrar o pagamento ali no mesmo dia. Não dá para você esperar 5 dias para resgatar seu dinheiro. Tem que cair na sua conta no mesmo dia. É o caso desse fundo aqui. Por isso que ele é uma boa opção para reserva de emergência. Liquidez alta, risco baixo, né? Oscila muito pouco, apesar daquilo que eu mostrei como curiosidade. E enfim, e sem taxa de administração, que não vai ficar tirando muito da sua rentabilidade. Usar como? Para situações de emergência ou de oportunidades, né? Então, eu falei da reserva de emergência, a gente pensa em emergência como, sei lá, precisou fazer um procedimento de saúde que o seu plano não cobre, você precisa pagar ali na hora. Usa a reserva de emergência para isso. Perdeu o emprego e demora ali 2, 3 meses para você se recolocar, é essa reserva que vai te ajudar a manter ali os pagamentos em dia, supermercado e tudo mais. Você pode usar uma parte dessa reserva também para oportunidades, né? Então, digamos que você separa ali uma partezinha porque você quer entrar no mercado de ações, mas você acha que ainda não está no momento ideal. Você mantém aquilo numa reserva muito líquida e assim que acontecer um episódio ali que faça os preços das ações caírem para um patamar que você acha atraente, você vai lá, resgata e pumba, entra no mercado de ações, aproveita então as oportunidades. Então, 2 usos aí possíveis, né? Reserva de emergência, reserva de oportunidade, nesse fundo simpatiquinho aí, que é o BTG Tesouro Selic Simples. Então, tá dado o recado, Matheus, alguma dúvida a respeito? Não, somente isso mesmo. Acho que é só uma observação que realmente esse fato da LFT foi com o mercado, né? Então, não só esse fundo, mas qualquer fundo que estava sem dúvida. em LFT ou até a pessoa física mesmo sofreu com esse evento raro, né? Que é bem atípico. Pois eu fiz uma comparação, peguei outros fundos, não só renda fixa simples, mas outros tipos de fundo renda fixa, e todos eles têm esse descolamento aí em setembro, né? Foi um negócio que pegou o mercado como um todo, então você que estava em renda fixa não tinha muito como escapar e acabar passando aí por esse momento de esse degrauzinho para baixo aí. Ainda assim, continua sendo uma boa opção, principalmente para reserva de emergência. Tem outras possibilidades na renda fixa, mas isso eu deixo com o meu colega Felipe Martins, né, que ele fala muito melhor. Beleza, galera? Beleza, obrigado então, Eduardo. Valeu, boa semana para vocês. Até a próxima. Beleza, então finalizamos mais um call. Válido ressaltar que não é nenhuma recomendação de investimentos, tudo aqui é só uma explicação, mas você que quer realmente ter um acompanhamento mais individualizado, personalizado para você, convido novamente a entrar no nosso site, iplan.com.br. Lá você vai receber nossas recomendações, vai ter uma mentoria especializada, onde a gente vai não só te recomendar, mas também te instruir sobre o que é cada investimento, por que ele está ali. Então, eu convido a vocês a participarem também dos nossos calls, mandarem sugestões para a gente, críticas, estejam à vontade. E é isso, pessoal, e até a próxima.